E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma aula de ciências. Como eu disse para vocês na nossa última vídeo chamada, o próximo capítulo era substâncias químicas. Na verdade, substâncias químicas. E é um capítulo bem simples com relação à questão teórica, mas importante. Resumido, mas deve se dar atenção para este assunto. Porque por ser resumido e sucinto, é que as pessoas acabam deixando de lado e depois a coisa fica feia. Vamos lá para a nossa videoaula. Bem galera, nós estamos trabalhando aí a química, vimos aí quais são os tipos de ligações químicas que formam substâncias, né? Então nós temos átomos se ligando de forma iônica, covalente ou metálica. E estas ligações químicas vão formar substâncias químicas, que é o que nós veremos nessa videoaula. Então, para ser bem objetivo na nossa videoaula, eu fiz um resumo bem claro aqui para que vocês possam visualizar como é que as substâncias químicas são classificadas. Eu vou tentar colocar este quadro aqui para vocês visualizarem. Bom, deixa eu trazer um pouco mais para cá. Isto tá aí. Tá aí. Olha só, gente, as substâncias químicas, todas elas são classificadas em dois principais grupos, que são as substâncias puras e as misturas. Então, deste lado aqui, esquerdo, nós temos as substâncias puras e aqui as misturas. As substâncias puras são aquelas formadas por uma única forma de molécula, H2O, O2, uma substância química apenas. Esta substância pura, que é formada por apenas uma forma de molécula, ela pode ser uma substância pura simples ou uma substância pura composta. Quando ela é uma substância pura simples, a molécula é feita de um único elemento químico. Por exemplo, se eu pego o ouro, o metal que nós tiramos lá do subsolo, ele é feito apenas deste elemento químico, que é chamado de ouro. Estes átomos desse elemento se unem, formando uma substância pura simples. Por outro lado, ainda tratando de substâncias puras, se eu pego uma substância pura composta, eu tenho uma molécula feita por mais de dois elementos químicos. Eu coloquei aqui como exemplo a glicose, que é o que o material de vocês também traz. Então, olha só, a glicose tem 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 de oxigênio. Ou seja, a molécula da glicose ela será considerada, então, uma substância pura, porque é só glicose, composta, porque tem mais de um elemento químico. Então, isso que nós vimos até aqui, substância pura. Agora nós temos as misturas. Então, mistura é aquilo que está misturado, né? Então, são aquelas formas de matéria constituída por mais de duas moléculas, mais de duas substâncias químicas. Quando você mistura estas moléculas, substâncias químicas, pode-se ter um resultado, uma mistura, em que você não consegue identificar qual é a composição A e a composição B daquela mistura. Então, por exemplo, se eu pego o álcool e a água, que são ambos, têm propriedades organolépticas muito semelhantes, a água ela é incolor, o álcool também é incolor. Então, se eu misturo isso, eu não consigo visualizar o que é álcool e o que é água. Então, eu tenho ali, sim, álcool e água misturados, cada um não deixa de ser o que é. E como eu não posso distinguir as substâncias misturadas, eu chamo isso de uma mistura homogênea. Por outro lado, se eu misturar água e óleo, então eu tenho ali várias fases, ou seja, eu consigo visualizar as substâncias naquela mistura.
Então, no caso da água e do óleo, eu tenho duas fases, o óleo acima e a água abaixo, não deixando de ser uma mistura, certo? Então, mistura heterogênea são aquelas misturas que têm várias fases, pelo menos duas, né? Como, por exemplo, o óleo, que está aqui representado, e a água. Vamos lá. Bom, gente, toda vez que eu estou estudando uma substância, eu pego uma parte dela, por exemplo, eu coloco dentro de um Erlenmeyer um pouco de água e álcool, ou dentro de um copo mesmo, alguma substância que eu vou medir o pH, por exemplo. Ou estou estudando o Oceano Atlântico inteiro. Então, aquilo que eu determino como sendo a minha amostra a ser estudada quimicamente, aquela parte da substância, eu chamo isso de sistema químico, tá? Então, sistema químico é a porção da matéria em análise, certo? E se eu analiso algumas substâncias, alguns sistemas químicos, eu consigo visualizar que, mesmo tendo a mesma constituição, aquelas substâncias elas apresentam formas diferentes. Por exemplo, o grafite que vocês usam na lapiseira, ele é diferente do diamante. Se eu pego o diamante e o grafite e pergunto para alguém, é a mesma substância? Provavelmente vai dizer que não, porque são aparentemente diferentes. Mas eles são sim constituídos da mesma substância, que é o carbono, tá? No entanto, o que acontece? As estruturas de ligações químicas entre os átomos de carbono daquela matéria, elas são dispostas com ângulos diferentes, formando então estruturas moleculares compostas do mesmo elemento químico, mas com disposições diferentes. E essas substâncias que possuem a mesma constituição química, que assumem diferentes posições estruturais, são chamadas de substâncias alotrópicas. Alotrópicas. Por exemplo, o grafite, o diamante, fulereno e grafeno, que tem a mesma composição química, ou seja, somente carbono, mas tem essa disposição estrutural diferente, o que nos leva a pensar que são coisas diferentes, certo? Gente, aí, finalizou, agora é exercício, atividades do capítulo, postar somente página 275, 276. Um grande abraço e estamos aí daqui a pouquinho para as dúvidas. Tchau, tchau!